Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhor Almirante Vidal Abreu, Seus Almirantes, Seus Académicos, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, é um prazer estar aqui na Academia de Marinha, um órgão tão cultural de Marinha como é a Academia, e sem dúvida nenhuma que o Aquário Vasco da Gama representa algo único que o país tem. O Aquário Vasco da Gama nasce na sequência das comemorações, no âmbito das comemorações dos 400 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia, e foi um evento muito importante na altura, sob o alto patrocínio do rei Dom Carlos, o pai da oceanografia portuguesa, e que edificaram o Aquário Vasco da Gama. Mas, ligando um bocadinho o Aquário Vasco da Gama aos Lusíadas, 500 anos do nascimento do Vasco da Gama, 500 anos do legado deixado do Luís Camões, 500 anos do legado deixado pelo o Vasco da Gama. Isto tudo se toca, porque já no canto 10º dos Lusíadas, quando o velho do Restelo falava que a cobiça dos homens punham em risco muita coisa, nós também no Aquário e o Vasco da Gama, nas viagens do Vasco da Gama, nós hoje em dia seguimos um bocadinho o lema daquilo que era o Vasco da Gama, é o conhecimento e a necessidade da preservação dos ecossistemas marítimos. O Aquário Vasco da Gama tem uma história muito bonita. O Aquário nasce em 1898, era a única instituição em Portugal que se dedicava ao conhecimento, o lema do rei, conhecer e dar a conhecer aquilo que eram os ecossistemas marinhos, e a partir ali de 1950, a seguir à Segunda Grande Guerra, há uma grande fissura no Aquário Vasco da Gama, e parte do aquário, pela construção da marginal, é desmembrado do próprio aquário. E daí sai do aquário a Estação Marítima Biológica, atualmente o IPMA. Por isso, hoje em dia, esta questão que se diz, o IPMA, não, o IPMA nasce na Marinha, o IPMA nasce no Aquário Vasco da Gama, tanto que nós atualmente, eu fiz agora uma parceria com o IPMA para tentar recuperar algum espólio que o IPMA nessa altura levou do Aquário Vasco da Gama, para termos todo este espólio do rei Dom Carlos ali no Aquário Vasco da Gama. E o Aquário tem seguido este seu percurso até ao 5º centenário, com a construção do Oceanário, em que aí o Aquário passou algumas dificuldades. E daí o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, o Dr. Isaltino Moraes, sempre foi, desde essa altura, um grande defensor do Aquário, e graças muito ao trabalho desenvolvido pelo o Dr. Isaltino Moraes e os variedíssimos schemas que passaram desde essa altura até à presente data, conseguimos manter o Aquário Vasco da Gama até aos dias de hoje, mas hoje num conceito totalmente renovado daquilo que é uma instituição deste valor agregado científico, cultural e do espólio que tem. E daí o Aquário, hoje em dia, na sua visão de futuro, está muito direcionado para a inovação, para os domínios da educação e para aquilo que é a investigação científica. Como é que nós estamos organizados no Aquário? Nós temos 4 eixos de posicionamento, temos o nosso grande património, só a nossa coleção na área da taxidermia é das melhores coleções do mundo na área das espécies naturalizadas, que até há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, não tinham muito valor científico para a grande sociedade científica, as espécies que tínhamos, mas atualmente o Aquário passou a ser um centro de gravidade mundial com esta questão dos plásticos e dos microplásticos e nanoplásticos. Porquê? Porque nós temos uma amostragem daquilo que é o ecossistema nacional, muito completo, mas de uma forma isenta de qualquer contaminação dos nanoplásticos e microplásticos naquilo que é a evolução da espécie. Por isso nós, hoje em dia, somos um polo muito interessante na área científica, para que tudo o que são laboratórios, tudo o que são centros de investigação, poderem estudar as espécies de uma forma isenta dos nanoplásticos e dos microplásticos na sua evolução. Por isso nós somos, hoje em dia, uma instituição de referência
mundial dentro desta área. Esse é o primeiro grande eixo, que é o património. Depois temos várias parcerias científicas que desenvolvem todos estes trabalhos, temos as parcerias institucionais e temos os projetos. Como é que nós estamos organizados no Aquário em termos desta ligação destes 4 eixos? Nós identificamos nas parcerias institucionais, temos desde o Lidl, a Tecniquitel, a Vodafone, a BP, a Medinfar, e identificamos no âmbito dos índices ESG, que têm a ver com a sustentabilidade no posicionamento estratégico que as empresas têm que ter para serem reconhecidas internacionalmente e que têm a ver com os financiamentos que podem ir buscar, com os ODS. Nós concorremos diretamente em 7 dos 17 ODS que existem e nós, no fim de contas, somos um parceiro de projeção destas próprias instituições nos projetos ligados à sustentabilidade. Por exemplo, temos o caso da Medifar. A Medifar, depois é de falar ali mais adiante, a Medifar apoiou a edificação de um laboratório e temos como projeto científico nessa vertente dos laboratórios. Tal e qual como a BP. A BP, sendo uma empresa muito poluente em termos mundiais, tem que ter créditos na área da sustentabilidade, para os seus relatórios de sustentabilidade, e apoia-se no Aquário Vasta Gama para, no seu relatório de sustentabilidade, ser amainado um bocadinho aquilo que é o posicionamento que eles têm perante os ecossistemas marinhos. E depois temos... Diga só, Almirante. Assim que a BP fica perdoada. Quase. E depois temos estas parcerias científicas que absorvem a ideia e o conceito das parcerias institucionais para projetarmos com uma credibilidade científica estes projetos que implementamos a nível nacional. E agora falando um bocadinho em projetos e daquilo que é a infraestrutura de suporte do Aquário, por isso nós no Aquário damos um suporte de infraestrutura a doutoramentos, a mestrados, pós-graduações, estágios curriculares, voluntariados, projetos de investigação, intercâmbio nacionais e internacionais. Por exemplo, nós neste momento no Aquário Vasta Gama, através de um projeto que eu tenho desenvolvido com a União Europeia, temos lá 3 miúdos, um italiano, uma francesa e um alemão. E é muito engraçado ver a interação daquilo que se trabalha lá fora com aquilo que trabalhamos cá, nos projetos em conjunto, na troca de experiências. E uma coisa digo, os nossos miúdos cá em Portugal estão muito bem preparados. Por isso não ficamos nada atrás daquilo que se faz noutros países, em termos daquilo que é o posicionamento estratégico, aquilo que é a visão de futuro e aquilo que é o valor agregado que nós podemos ter nestes projetos, naquilo que se faz em Portugal. E por isso, este intercâmbio internacional que nós temos, para nós funciona um bocadinho como um manómetro daquilo que é o nosso posicionamento de igual forma noutros países com instituições congêneres ao Aquário Vasta Gama. Relativamente a projetos, este é o projeto dos Tesouros do Rei, por isso o que é que nós fizemos no Aquário? Somos o Aquário Museu mais antigo do mundo aberto ao público, mas somos o primeiro Museu de História Natural de acesso universal. Nós criámos uma plataforma interativa de acesso universal. Qualquer pessoa pode consultar esta plataforma em qualquer parte do mundo, pode selecionar as peças do rei, todas fotografadas em 3D, pode as estudar e nós com esta capacidade conseguimos projetar o aquário para além mar. Para além disso, temos uma coisa única, nem a Biblioteca Nacional tem uma coisa igual ao que nós temos. O rei tinha uma biblioteca única, nós temos livros do rei de 1500, é uma biblioteca riquíssima cientificamente, primeiras edições que estavam em caixotes. Fizemos hoje em dia uma biblioteca muito engraçada no Aquário, na zona do São Nobre, e essa biblioteca tem estes livros todos digitalizados nesta plataforma em que as pessoas podem consultar todos os livros como tivessem a ler o próprio livro. Com a particularidade, principalmente um dos livros que o rei fez, que eram As Aves de Portugal, que toda a gente conhece, esse livro, todas as fotografias, todos os desenhos do rei têm a capacidade de serem ampliados, porque eu abri também uma vertente para as belas artes,
para todos os jovens que estão em Belas Artes poderem desenhar as peças do rei no próprio aquário e terem um bocadinho o conhecimento que foi a obra deixada pelo rei. Por isso, isto é uma plataforma única, ninguém tem igual no mundo. Nós, neste momento, com o Museu de Mónaco, pelo seu grande amigo, Príncipe Alberto I, eles querem replicar, porque temos as cartas todas do rei que escreveu ao príncipe, temos todas as cartas recebidas do príncipe de Mónaco, do príncipe de Mónaco, mas eles têm todas as cartas do rei lá. Por isso, nós o que é que estamos aqui a tentar agora fazer? É ligar esta plataforma também com o Museu de Mónaco, ser uma plataforma única entre os dois países, e temos todo o espólio da troca de correspondência entre o príncipe Alberto I e o rei Dom Carlos. Por isso, isto, claro, de acesso universal. Depois, este é outro projeto que nós temos, é um projeto que temos com as águas do Atlânticas. Este projeto é um projeto muito engraçado. E nós temos que ter aqui um bocadinho a ideia que aquilo que aconteceu com os circos é aquilo que um dia vai acontecer com os aquários. Se os aquários não olharem para o futuro de uma forma de utilidade científica dos espaços que têm, vai acontecer o que aconteceu com os circos. Proibição de animais nos circos. E aquilo que vai acontecer também nestes espaços. Por isso, nós no aquário, todos os aquários estão diretamente agregados a projetos científicos. Os peixes não estão no aquário. Os peixes transitam para o aquário, são estudados no aquário e são devolvidos novamente à natureza. Por outro lado, temos um projeto muito engraçado, que é este projeto de conservação de peixes nativos. Isto é umas ribeiras que existem na zona do Lisando, na Foz do Lisando, que são os rivados do Oeste, uma espécie extinta no mundo. Só lá, naquelas ribeiras, aquele tipo de espécies. E o que é que nós fazemos? Vamos a essas ribeiras em risco, capturamos os peixes nativos, levamos para o aquário, reproduzimos em grande escala e voltamos a repovoar estas ribeiras em déficit destes peixes que estão a desaparecer no mundo, requalificando não só o ecossistema, mas preservando a espécie que está a ser extinta. Quando fazemos estes repovoamentos nas diversas ribeiras, normalmente associamos as autarquias com as escolas das autarquias para eles serem os protetores destas ribeiras e manterem estas ribeiras vivas com os ecossistemas marinhos perfeitamente requalificados. Este é outro estudo que nós estamos a fazer. Isto é com o apoio da Medifar, como estávamos a falar. Por isso, a Medifar apoiou em cerca de 200 mil euros o aquário, na edificação de uma nova capacidade de estudo e produção de plântano. E o que é que nós neste momento estamos a fazer no aquário? Temos uma jovem oficial TSN, engenheira do ambiente, a fazer já um doutoramento só sobre esta área, e estamos neste momento a fazer o estudo e produção de plântano, mas de uma perspectiva, esse estudo da sua tese de doutoramento, do plântano ser um dia considerado um crédito de carbono vendável. Isto quer dizer o quê? Que nós estamos aqui a estudar uma vertente na área da sustentabilidade, mas também na área do carbono zero, para termos aqui uma fonte de receita no futuro que possa reverter a favor de instituições científicas com venda de créditos de carbono. O estudo está a correr muito bem. O doutoramento também está envolvido a Faculdade de Ciências, onde ela está a fazer o doutoramento sobre plântano, e nós estamos convencidos, quando ela acabar o seu doutoramento, com a classificação e a regulação da produção de plântano e do fitoplântano, isto pode ser uma via muito interessante de um posicionamento futuro da Marinha de poder vender créditos de carbono. Utilizando um bocadinho o conceito que nós utilizamos na Autoridade Marítima, pela experiência da Marinha, daquilo que é concessão de praia. Como é que as praias portuguesas têm vigilância? E porquê é que têm vigilância? Porque o Estado concessiona um domínio público marítimo, que é de todos nós, a um privado, dando-lhe umas obrigações. A limpeza, a segurança e a acessibilidade. Isto abre-nos aqui uma porta daquilo que é a concessão das áreas jurisdicionais até às 12 milhas, daquilo que são as áreas que podem ser concessionadas a privados, pagando para tal ter um lote de mar onde há a produção de plântano.
E essa é a visão estratégica deste projeto. Este é outro projeto também muito engraçado, que é com o Lidl, parceiro, que é o Transformar. O que é que nós fazemos? O Brasil tem um projeto muito idêntico, isto surgiu um bocadinho na Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Nós temos um problema muito sério de redes abandonadas na costa portuguesa. Mas as redes abandonadas têm duas áreas perfeitamente terríveis para nós. Uma na área da morte das espécies, principalmente mamíferos, no fundo do mar, e outra de acidentes marítimos. Eu estive envolvido num acidente marítimo na Figueira da Foz, que basicamente eram redes abandonadas a meia água, que uma embarcação de pesca apanhou as redes nos hélices, perdeu o governo, virou-se e morreram não sei quantos pescadores. O que é que nós estamos a fazer? A Autoridade Marítima recolhe as redes, nós trazemos as redes para o aquário, incentivamos uma startup a modificar, a transformar as redes em sacos muito giros, tipo becos, com os desenhos do Rei Dom Carlos, e vendemos estes sacos em que o dinheiro que revertem da venda destes sacos é aplicado a projetos de conservação. Pode ser só no ano passado foram recolhidas mais de 10 toneladas de redes a nível nacional. Antigamente o que é que se fazia? As redes vinham, e quem esteve na Autoridade Marítima sabe bem o que é que eu estou a falar, as redes vinham, iam para os portos, chegava a altura do inverno, deitávamos um bocado de combustível e queimávamos as redes. Era a pior emenda do que o SNEP. Era um desperdício total e ainda estávamos a criar poluição. Por isso nós, neste momento, o que estamos a fazer é esta transformação, e por isso chama-se transformar. Vamos transformar o mar, mas a riqueza que o mar nos dá, até da poluição, é reciclado e pode ser aproveitado esse valor para projetos de conservação que desenvolvemos. Estes são programas pedagógicos. Hoje em dia, no aquário, qualquer escola que vá ao aquário é acompanhada por um biólogo que tem o curso de guia escolar, em que lhes faz uma visita muito vocacionado e tangencialmente ao seu plano curricular escolar. Desde a preservação dos ecossistemas, desde outras formas de energia não fóssil que o mar nos pode dar. Por exemplo, um dos projetos que nós temos hoje em dia do aquário é um projeto muito engraçado. Eu fui buscar 2 enguias elétricas ao Peru, temos no aquário, desenvolvemos um dispositivo para as enguias que captamos a energia das enguias. Sempre que elas dão uma descarga, acende uma luz, toca uma sirene, e este ano tivemos a primeira árvore de Natal do mundo acesa com energia gerada pelas enguias elétricas. Isso é tudo projetos muito ligados àquilo que é, hoje em dia, que vivemos numa sociedade de imagem tecnológica e que por isso temos que chegar com o conhecimento da sustentabilidade, mas com muito marketing, muita tecnologia e muita imagem. Este é um novo projeto, ainda nem foi inaugurado, vai ser inaugurado agora dia 20, o dia do aquário, e também da Marinha. Dia 20 de maio é o dia do aquário. Nós, com o apoio da Câmara Municipal do Eiras, criámos um sino de mergulho. Eu sou mergulhador, por isso criámos um sino de mergulho em que os miúdos entram dentro deste sino de mergulho, têm uma visão a 360 e têm uma experiência imersiva às profundezas do mar, conhecendo todas as espécies, mas com uma mensagem, é que este filme acaba com um grande monstro vem comer os miúdos, fica tudo escuro e vê-se depois o mar todo cheio de lixo no fundo do mar. E a mensagem que nós passamos aos miúdos é: os verdadeiros monstros somos nós quando deixamos lixo no fundo do mar. Por isso isto é um projeto também muito engraçado, é um projeto muito tecnológico, muito inovador, e neste momento, por exemplo, há 2 escolas que já querem fazer uns sinos iguais aos nossos. Claro que a patente é nossa, mas ficar com royalties daquilo que for para umas escolas vai reverter também para projetos de sustentabilidade. Este é o projeto do futuro, são 12 milhões de euros, já temos o dinheiro. E o que é que nós vamos fazer? Como sabem, à frente do Aquário Vasta Gama, depois da linha de caminho de ferro, vai nascer o Oceano de Campos. Por isso vai haver uma centralização de capacidades ligadas ao mar. O IH também está a fazer um grande esforço para passar para lá, e tudo o que é ligado à investigação do mar há de passar para o outro lado. E eu ficava ali com um problema. Eu, deste lado da linha, se não me projetasse para o outro lado da linha, ia ficar ali completamente cartelizado, sem acesso àquele lado. Então, em conversa com o Isaltino Moraes, conseguiu convencer
a criar uma passagem aérea do Aquário Vasco da Gama para o outro lado da linha, colmatando num auditório muito parecido com a esfera que existe em Las Vegas, um auditório para 150 pessoas, com o nome Isaltino Moraes, Centro do Conhecimento Isaltino Moraes, permitindo que todo o produto operacional que seja desenvolvido nesse campus mar, ou nesse campus Oceano de Campos, seja apresentado no Aquário Vasco da Gama. Isto quer dizer o quê? Que toda a investigação do futuro que seja apresentada é apresentada numa unidade marinha no Aquário. Com a particularidade disto ser gerido pelo Aquário, isto é tudo em vidro, com uma vista fabulosa sobre o rio, mas nós vamos ter, como é a esfera de Las Vegas, isto passa a ser um plantário imersivo para o fundo do mar. Eu posso passar neste vidro tudo o que quiser, como fosse um plantário do fundo do mar. E isto a nós dá-nos uma particularidade que passamos a ter, nesta capacidade, uma fonte de receita única a alugar em empresas para poderem desenvolver ações de core das próprias empresas dentro desta estrutura. Agora, projetos de futuro. E este é um projeto muito importante. Deixámos morrer o Albacora. E o Albacora era um navio que foi construído no Arsenal do Alfeite, nos anos 80, que funcionou vários anos a fazer recolhas de espécies vivas para o Aquário Vasco da Gama. Deixámos morrer esta capacidade. Eu, neste momento, estou a tentar recuperar esta capacidade. E porquê recuperar esta capacidade? Porque é fundamental. É fundamental para aquilo que é o posicionamento estratégico da Marinha através do Aquário Vasco da Gama. Porque é um elo de ligação que a Marinha pode ter através do Aquário Vasco da Gama, junto da Academia, proporcionando aos alunos virem fazer os mestrados ao Aquário, mas terem uma experiência de mar oceanográfica. E nós o que queremos fazer é recriar as várias campanhas oceanográficas do Rei, como modelos científicos escolares junto às universidades, para que nós possamos nos diferenciar de outros lugares, de outros sítios de investigação, junto às universidades, liderando este processo. Por isso, eu neste momento estou a ter a ajuda do Almirante Marreiros do IH para equiparmos este navio com aquilo que deve estar equipado para aquilo que serão os desafios das universidades ligadas à ciência, ter este navio pronto. Sem dúvida nenhuma que, até não sei se sabiam, mas o Aquário Vasco da Gama, até aos anos 90, estava debaixo da tutela do Instituto Hidrográfico, depois saiu, foi para a cultura, mas aqui a grande componente do Aquário é a parte de ciência e nós continuamos a ter aqui uma ligação muito forte ao Instituto Hidrográfico nestes projetos de investigação. E agora deixaria um pequeno filme sobre o Aquário para terem agora uma forma visual. É um filme que são 4 minutos, forma visual daquilo que é o Aquário dos dias de hoje, já com esta grande reformulação. – 20 de maio de 1898. Nasceu o Aquário Vasco da Gama, graças ao sonho de Dom Carlos de Bragança, um jovem príncipe que não se contentou em ser apenas um monarca. Dom Carlos queria desvendar os mistérios dos mares, descobrir o que se escondia nas suas profundezas. A sua curiosidade levou a uma visão que moldaria o futuro. Já como rei, e em resultado das campanhas oceanográficas que realiza a bordo do iate Dona Amélia, Dom Carlos I recolheu do fundo do mar espécies nunca antes vistas. Colecionou seres extraordinários que lançaram as bases do novo aquário que nascera para as comemorações dos 400 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Tutelado pela Marinha desde 1901, o Aquário Vasco da Gama tem desempenhado um papel significativo na compreensão da vida marinha e da oceanografia. Mas como qualquer instituição centenária, passou também por alterações significativas ao longo dos anos. Modernizou-se, adaptou-se à evolução dos tempos e expandiu a sua missão,
com a criação de novas galerias de exposição e a construção de novos aquários e laboratórios de investigação. Para além de um espaço museológico, o Aquário Vasco da Gama tornou-se num centro de referência no conhecimento e conservação do mundo das ciências marinhas, contribuindo para a compreensão dos mares e da sua incrível biodiversidade. Mais de 90 tanques e aquários, 5 salas de exposição, um vasto espólio oceanográfico com mais de 300 espécies marinhas vivas e outros milhares em museu. Um tesouro histórico e científico visitado por gerações sucessivas de famílias ao longo dos tempos e que perdura na memória de todos. E porque honrar o passado é perspectivar o futuro, hoje, 125 anos depois da sua inauguração, o Aquário Vasco da Gama continua a inovar. Com a incorporação de novas tecnologias que oferecem um ambiente cada vez mais envolvente e atrativo. Novas experiências imersivas de última geração que transportam os visitantes para as profundezas dos mares. É o caso da Janela Virtual para o Oceano. Um ecrã gigante, com 20 metros quadrados, onde é possível explorar as diferentes espécies. Mas também com novos projetos de investigação científica e iniciativas educacionais para as escolas e para o público em geral. Sempre com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre os ecossistemas marinhos e posicionar o aquário na vanguarda dos esforços globais de preservação e na defesa de um futuro mais sustentável. Iniciativas desenvolvidas através de parcerias institucionais e empresariais com um grande impacto na sociedade civil. Um trabalho conjunto, essencial na formação das novas gerações e na promoção de uma literacia marítima comum. Hoje, 125 anos depois, o Aquário Vasco da Gama permanece fiel ao lema do rei: conhecer e dar a conhecer. Que o seu legado perdure, inspirando um compromisso contínuo com a preservação e a admiração pelos mares que moldaram a identidade de Portugal. Aquário Vasco da Gama. 125 anos a pensar no futuro. Todos estes projetos têm sido feitos ao recurso de mecenas. Aqui não há dinheiro do Estado. Todas estas reformulações que o Aquário tem feito, têm sido as empresas que têm investido no Aquário. Por exemplo, um dos projetos que não passou aqui, porque são muitos projetos, um dos projetos é o Digital, com a Fundação Vodafone, por exemplo, que atinge já 150 mil crianças, em que a base do Digital tem a ver com o desenvolvimento dos skills tecnológicos dos miúdos do primeiro e segundo ciclo. A base é a sustentabilidade dos mares com o aquário. E é muito giro, porque nós, no final de cada visita, damos um envelopezinho a cada miúdo, temos hologramas de peixe, e damos um envelope a cada miúdo, para os miúdos levarem esse envelope para casa, fazerem um holograma com as ferramentas que têm lá dentro, e os irmãos assim vêm também querer ter um projeto desse. Por isso, nós neste momento já avalancámos ali no aquário cerca de 3 milhões de euros de patrocínios para a reformulação do aquário, e naturalmente muito mais milhões virão, e se aqui a assistência, se puderem fazer uma ajuda e também fazer um donativo ao aquário, nós agradecemos e a Marinha agradece. Muito obrigado.